Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Chegar, diretamente aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a gente fala sobre vários temas, obviamente sempre tentando trazer aqui o nosso mandato, assuntos que estão norteando aqui nossas pautas, e a cannabis medicinal, desde 2019, passou a ser um dos principais temas do mandato. Então eu trago aqui pessoas que conhecem do tema, médicos, ativistas, especialistas. E hoje eu estou trazendo uma pessoa que para mim é muito referência, porque eu já acompanhava ela. E aí eu fiquei muito feliz que a gente hoje troca ideia, ela me ajuda bastante, que é a Anitta Krepp, jornalista multimídia, com 14 anos de experiência, especialista na cobertura de cannabis e psicodélicos, é colunista semanal no Poder 360, repórter especial para Forbes e para Mídia Ninja, e colaboradora de Estadão, UOL, Globo, Revista Piauí, Veja, Carta Capital, Caraca, entre outros. Fundadora, editora e podcaster do Cannabis Hoje e diretora da redação da revista Brisa. Anitta, seja muito bem-vinda, que prazer ter você aqui na Assembleia de São Paulo e ainda mais trocando essa ideia comigo. O prazer é todo meu, eu tô aqui emocionadíssima de estar na Assembleia, de estar num lugar tão importante, trazendo o tema da cannabis, que de fato foi você, né? Você que tem aberto esse canal para cannabis na política. E muito importante seu trabalho, muito feliz de eu ser uma referência para você, porque você também é uma referência para mim. Então vamos ficar os dois aqui rasgando seda, mas é real. Que bom. E muito estranho também estar desse outro lado, né? Que eu tô acostumada a entrevistar Pois e não ser vou falar entrevistada. sobre isso. Eu já participei do podcast dela, era virtual, claro que não tem a mesma vibe de você estar aqui presencialmente, mas eu já fui o entrevistado no podcast da Anitta, que foi muito bom também. Eu até, por diversas vezes, eu gosto de assistir de novo o podcast, sabe, Anitta? Para poder ver onde eu errei, onde eu falei bobagem e tal. E eu já assisti aquele e eu gostei bastante. E você já falou, mas eu quero reforçar, a gente está aqui em fase já de produção dos efeitos da lei estadual. Esse mês, o governo já fez a primeira aquisição dos produtos, já está na farmácia de alto custo. Estamos aí numa fase de protocolo para que as famílias possam compreender qual é o caminho que elas têm que perseguir para poder chegar na farmácia de alto custo e receber o medicamento, né? Estamos numa fase final, mas esse mês é um mês deadline, onde eu quero ver o primeiro paciente já recebendo o produto lá na ponta. Então a gente está bem feliz e espalhando essa boa notícia. Agora, falando nisso, eu quero saber como é que faz para a família. Boa. Vou ficar meio também Vamos lá, perguntando. vou te explicar rapidinho. Veja, primeiro, claro, o médico é sempre o fator essencial, né? Então tem que ter um médico para prescrever esse produto. A gente, nessa primeira fase, Anitta, está conseguindo fazer a entrega para pessoas com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. É um mundo ainda bastante restritivo. Não é o que a gente gostaria, mas é o que foi possível Mas até tem que o começar momento. por algum lugar. Exato. E aí o que nós estamos pedindo para que as famílias possam acompanhar é que tem um termo de responsabilidade no site da Secretaria de Saúde que o familiar responsável, possivelmente por aquela criança, terá que assinar, né, sabendo as contraindicações que existem e tal. E aí a nossa questão principal mora nos exames, que tem que ser um pouco mais atualizados. Então, hemograma e eletroencefalograma, que são essenciais para você poder fazer o diagnóstico final dessas 3 patologias, precisam ser atualizados com pelo menos 6 meses. Então, é isso onde está morando aí o nosso desafio, porque tem alguns exames que são antigos e essas pessoas estão tendo que refazer esses exames, e você sabe que para quem depende da saúde pública, todo tipo de exame é mais demorado. Então, esse é o cenário. Depois disso, o médico tem que prescrever na receita azul, né, que é aquela receita especializada para medicamentos de dispensação. E aí, as farmácias de alto custo, Anitta, elas funcionam em todas as regiões administrativas do estado. Ou seja, quem está nos assistindo e mora lá em Rio Preto, não precisa vir aqui para São Paulo. Tem a farmácia de alto custo em São José do Rio Preto que vai poder fornecer esse produto para essa família. A nossa luta agora, nós vamos falar sobre isso, é pela ampliação das patologias contempladas. Agora eu que vou perguntar para você. Porque, para quem não sabe, a Anitta mora na Espanha hoje,
já vive lá há alguns anos e está aqui no Brasil para poder participar do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que eu também vou participar essa semana, uma semana intensa de ações. Mas eu queria, assim, primeiro também fazer uma referência, não especificamente a você, mas os jornalistas, né, a grande imprensa e a imprensa também especializada aqui sobre cannabis, me ajudou bastante nesse movimento, porque as cobranças na secretaria para que a lei pudesse, né, essa parte mais burocrata, depois de aprovada, ficou para a secretaria regulamentar. Né? Então, os detalhes sobre quem vai ter acesso, a licitação, que também não é uma coisa que acontece assim tão rápido, né? Uma licitação, ela demora. Então, a imprensa foi muito importante. E aí eu queria também entender como é que você, depois de fazer o jornalismo, se especializou na área da cannabis, o que te moveu, se teve alguém na família, ou se foi mesmo uma empatia aí perante outras ações, para você poder tá tão nichado assim nesse tema e virou, né, eu falei aqui, você escreve para praticamente todos os jornais principais que rodam aqui no Brasil. Eu escrevo para praticamente todos os jornais, porque de fato tem muito pouca gente escrevendo a respeito. Ah, mas Então, você é muito boa também no que faz. bueno, eu tento ser cada vez melhor, claro, mas, né, quem sou eu na fila do pão? Eu comecei a escrever sobre cannabis faz 4 anos, eu estudo cannabis desde 2016, mas, de fato, a gente precisa de mais gente escrevendo a respeito, né? Precisa de mais jornalistas. E engraçado você falar que foi importante para você o trabalho dos jornalistas, para andar com a pauta dentro da política, porque também a política, essa pauta dentro da política, nos ajuda aos jornalistas a conseguir espaço nos jornais, porque a gente está falando de uma coisa realmente palpável, de uma coisa importante, de uma coisa central na sociedade. Sim. Então, Uma via de mão dupla aqui. exato. A gente se ajudando e cooperando um com o outro. Mas espera, aí eu vou te Tá. contar. Quando eu cheguei em Barcelona, eu cheguei numa segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã eu estava num clube canábico, né, que é um coffee shop como o de Amsterdã, mas diferente, é igual só que diferente. Mas é um clube ali canábico e eu fiquei tão impressionada com aquele ambiente legalizado. Isso foi quando, Anitta? 2016. 16. Quando eu cheguei naquele ambiente legalizado, eu falei, cara, quero trabalhar aqui, né? Cheguei em Barcelona e sem nada, sem nem lugar para dormir, nem nada, dinheiro e tal. Falei, pô, tem como trabalhar aqui? E aí disseram, de onde você é? Eu falei, Brasil. Ele falou, tem sim, que tem 2 meninas brasileiras aqui que trabalham muito bem. Então tem sim, você pode começar amanhã. E aí eu comecei a trabalhar num clube canábico e foi então que eu comecei a aprender sobre a cannabis. Mas o fato de... não tinha dado esse clique de juntar o meu jornalismo, na minha experiência, com a cobertura de cannabis. Isso aconteceu em 2018, quando eu passei por uma série de crises de pânico. E aí, enfim, eu fui no psiquiatra, o psiquiatra queria me passar um remédio controlado, tarja preta, e eu falei, não, pera, antes disso eu vou tentar fazer algumas modificações na minha vida. Então eu comecei a fazer yoga todos os dias. Eu cortei o THC, que naquele então eu estava fumando bastante, e incluí o CBD puro na minha vida. E comecei a tomar passiflora, que aqui no Brasil acho que chama... É que Maracujina é uma marca, né? Tá, Se eu não me engano. tá. Mas enfim, um extrato ali para me acalmar um pouco. Ok. E com essas 3 coisas eu consegui me livrar dessa questão das crises que estavam me deixando fechada, estavam me fechando em casa, estavam me fechando na minha vida social, que eu já quase não tinha. Então, quando eu vi que funcionou, eu falei, não, peraí, eu quero contar isso para as pessoas. E você trabalhando ainda no coffee shop nesse período ou não mais? Não, coffee shop, a vida no coffee shop é bem, não tem janela, né? E eu adquiri uma tosse crônica ali por 1 ano quase, então eu fiquei trabalhando 7 meses e falei, não, peraí, Não dá. tá tudo bem, é massa. Curti, mas... Fui pro próximo. E aí, uma curiosidade, funciona bem os coffee shops na Espanha, em Barcelona? Em Barcelona, especialmente, a gente tem quase 500 coffee shops e todo mundo... A cannabis medicinal, a gente até vai falar disso, né? A cannabis medicinal no Brasil, ela é o acesso à cannabis medicinal do Brasil é um dos melhores do mundo. Por exemplo, na Espanha, que a gente tem esse acesso facilitado ao uso adulto, recreativo, não existe acesso ao medicinal. Então, as pessoas que querem se tratar com cannabis na Espanha recorrem ao clube. Nossa, não sabia. Muito louco isso, né? Então, o bud tender na Espanha, ele é também uma espécie de... Mas o uso adulto em Barcelona, na Espanha, ele só pode ser feito nos coffee shops ou pode ser feito na rua também? Tem uma tolerância, assim, na rua não pode, mas tem uma tolerância, você pode ter até 6 plantas em casa, no autocultivo, Tá. você pode comprar no clube,
Só que se você. E aí tem umas incongruências, porque, claro, a gente tá falando de cannabis, então em todo lugar do mundo tem esse tipo de loucura, que é você pode comprar no clube e você pode ter a cannabis na sua casa. Mas se você for pego na rua, você pode levar uma multa. Tá. Transportando mesmo, né? Fumando com certeza, mas mesmo transportando você pode ser multado. Então, Mas a galera se ambientou aos coffee shops. Meu amigo totalmente. voltou de lá agora e também falou sobre isso e tal. E a galera, quando, a partir da lei que a gente conseguiu fazer aqui, qualquer assunto que tenha a ver com maconha, cannabis, manda foto, tira, faz vídeo pra mim e tal, enfim. E aí, isso é bem legal porque eu também vou me atualizando. Eu não tive a oportunidade de ir para Barcelona, então tava falando aqui pra Anitta nos bastidores que tenho muita vontade de poder conhecer, não só Venha. por isso, mas também porque é uma cidade onde as bicicletas, né, tem muita ciclovia, e eu sou da Baixada do Litoral, a gente usa muita bike para tudo lá. E, enfim, então quero muito poder conhecer Barcelona. Anitta, e aí, trazendo para cá, para o nosso cenário estadual, você que acompanha, ainda que a alguns quilômetros de distância, aqui tudo que acontece no Brasil, a partir da lei estadual ou do projeto de lei que foi sancionado aqui em São Paulo no ano passado, outros estados brasileiros replicaram essa mesma legislação, se não idêntica, muito Eu parecida. escrevi sobre isso, Gente, justamente. as suas matérias são aí minhas principais bases de informação a respeito disso. Claro que o ideal, Anitta, seria ter uma pauta no Congresso Nacional que pudesse garantir para qualquer cidadão brasileiro, seja lá em qual cidade for, essa condição. Você acha que o caminho estadual acabou sendo mais prático, mais fácil, ou você ainda crê que é possível que a gente tenha algo num curto espaço de tempo no Congresso Nacional? O projeto de lei de São Paulo, o seu projeto de lei, ele foi assim um marco para todo mundo, porque ele ajudou a acelerar o assunto, ajudou a acelerar a discussão nos outros estados e, obviamente, que, se eu não me engano, eu não vou saber de quem exatamente, mas era o senador Paulo Paim, ele Exato. replicou o nosso também lá no Senado. Exato. Então, assim, ele tá lá tentando, porque justamente você veio com São Paulo enorme, as pessoas vieram atrás, então o Senado olha para aquilo e fala: peraí, né? Se tá rolando isso no país inteiro, por que que a gente não faz logo uma lei nacional? Então, com certeza, essa lei de São Paulo tá, assim, liderando essa revolução. E é, sim, muito importante. Até que não haja. Cada conquista, cada pequena conquista. E nesse caso não é uma pequena conquista, é uma grande conquista, mas mesmo em municípios, né? Tem leis municipais. Cada entidade que acaba conseguindo aí o direito de poder, né, produzir o seu próprio medicamento. É uma comemoração que tem que ser feita, né, Com Anitta? certeza. Eu falo muito isso. É claro, a gente já abordou aqui. Eu gostaria muito de, logo de cara, começar com pessoas autistas podendo utilizar esses medicamentos. Você falou aí, acho que ansiedade, um pouco que você... Pô, ansiedade, dor crônica, tantas evidências já, mas aí eu não sei se você tem e se você já imergiu aí sobre isso. A gente, no Brasil, faltam realmente estudos mais robustos a respeito de comprovações do uso da cannabis medicinal para outras patologias? É aquela história, né, de que não tem estudo e, portanto, não se libera mais, ou não se libera mais porque não tem estudo, né? Então, a gente tem que facilitar para que hajam estudos. Então, a gente está discutindo o plantio em território nacional, isso também vai facilitar os estudos, né? Então, de fato, existem estudos que, para mim e que para grande parte também da comunidade científica, são suficientes. Tem relato de caso. Talvez eu erre aqui algum termo específico, mas tem já uma literatura bacana que dá para muito mais do que essas 3 doenças que foram aceitas, né? Mas, enfim, a gente sabe que existe todo... os detratores da cannabis vão sempre dizer que, ai, não, falta estudo, isso e aquilo. Mas já está mais do que comprovado, né? No mundo inteiro. Não é que a gente está fazendo uma coisa única no mundo, não. Tem gente estudando a cannabis no mundo inteiro e a gente tem acompanhado muito mais, com muito mais otimismo do que com preocupação ou com, ai, mas o THC, né? A gente já sabe que o THC também é um medicamento, também ajuda. Fundamental. Inclusive está previsto na lei. Nessa primeira fase também não entrou, mas na lei tem a previsão do tetrahidrocannabinol também. Então, de forma bem
materializada ali, tá? No primeiro artigo da nossa lei, Importantíssimo. tá isso. Você acompanha e você tem a percepção sobre o cenário internacional da cannabis, Anitta? E qual seria, assim, um país referência que você utilizaria para a gente ter como um modelo, pelo menos do ponto de vista medicinal aqui, que é onde a gente tem se debruçado bastante aqui em São Paulo? É muito louco isso, eu já levei porrada falando disso, mas o acesso à cannabis medicinal no Brasil é um dos melhores do mundo. Ah, você falou um pouco Realmente. disso. Tá. Realmente, porque a gente tem várias vias. Tudo bem, né? Que eu tô falando aqui também num recorte social de pessoas que têm como acessar, comprar esses medicamentos. Mas tem via importação, mais de 200 produtos já entraram. Tem farmácia, agora tem no SUS, tem as associações de pacientes, tem o HC, que também quem for atrás disso vai poder plantar em casa. E a gente não tem isso. Eu não vou me arriscar a dizer que não tem lugar nenhum do mundo, porque esses dias, por exemplo, eu descobri que na Austrália tem uma coisa parecida com a gente, assim, Tá. né? Mas tá ali. É tipo Brasil, Austrália, nem os Estados Unidos têm. Agora, com essa reclassificação da lista 1 de substâncias controladas para a lista 3, é que eles vão começar a ter uma oportunidade de mercado para cannabis medicinal. E aí sim eles vão evoluir, porque até então, cannabis medicinal, ou, enfim, CBD e outros canabinoides para terapêuticos são usados ali como um suplemento, né? São categorizados como suplemento. Mas e eu acho que tem que existir a cannabis como suplemento, mas também tem essa cannabis medical para casos, né? Tem a cannabis para manter a manutenção do bem-estar e tem a cannabis para realmente tratar da saúde. Alguma patologia específica. Você falou Mas eu aqui. respondi a sua pergunta? Respondeu, você falou do Brasil e da Austrália aí como referências mesmo. Agora, o Brasil, ainda que tenha essa, entre aspas, porque você falou do recorte social de quem tem grana e Claro. consegue pagar. A gente tem medicamento aí de, sei lá, de R$ 200 até R$ 2.000, dependendo do valor. E claro que foge de uma parte da realidade brasileira. Agora, um dos entraves é a restrição do plantio, Anitta. Ainda que a gente consiga ter um acesso, entre aspas, fácil aos produtos aqui no Brasil, qualquer deles, seja da 327, seja da 660, são todos produzidos fora daqui, com exceção das associações e do Exato. autocultivo. E a gente tem aqui uma relação muito boa com as associações, inclusive com a galera do autocultivo, que a gente, assim, muito respeitosa, mas é claro que pensando em grande escala de produção e tal, você precisa envolver a indústria também, para que eles possam plantar, produzir, Diminuir custos. diminuir custo. Você crê nessa possibilidade num curto espaço de tempo aqui no Brasil? Você está acompanhando? Não sei se você viu, no STJ teve uma audiência Sim. pública Dia bem 25 de abril. movimentada. Isso, você acompanhou a audiência pública? Claro, eu acompanho tudo, Caio. Assim, acho que talvez até por estar longe, e eu quero me sentir mais perto, então tudo que passa ao vivo na internet, eu tô atrás de todas as audiências, na Boa. OAB, no STJ, no STF, tudo. E eu tenho confiança, eu tenho realmente uma confiança de que vai dar bom nesse caso específico. E esse vai dar bom. Eu recebi aqui, eu convidei e ele veio, o Dr. Arthur Arsuf, que é o Claro. advogado do processo Da empresa, claro. da Chiara lá, com a empresa e tal. A expectativa dele é muito pelo judiciário mesmo. Claro. A expectativa no Congresso Nacional são muito poucas, assim, para não dizer nenhuma. A sua também? Eu tô com ele. Tá. Sim, é pelo judiciário, com certeza. E é pelo cânhamo mesmo. O cânhamo que também vai servir para o medicinal, né? Também pro medicinal. Que aí a gente já abarca várias coisas que a gente precisa e precisa dar esse start. O fato da gente não ter a liberação do cânhamo é tipo O absurdo do absurdo. do absurdo. Né? Você quer falar do THC, você quer discutir outras coisas, se a sociedade está pronta, se não está, se precisa de mais educação, etc. Mas o cânhamo, pelo amor de Deus, É uma né? ignorância, A gente já né, devia Anitta? ter comida de cânhamo, cosméticos e outras coisas, roupa. Bueno, roupa já tem, mas enfim, é difícil porque você precisa importar da Difícil, China, o caro, negócio fica caro, não, exato. sem dúvida. A gente aqui, eu acompanhei bastante isso, por quê? Eu tô falando isso porque, mais uma vez, aqui a gente está tentando, aqui por São Paulo,
puxar um bonde que é mais difícil, porque Bastante. aí sim tem uma questão de competência legislativa que teria mais assim a ver com uma legislação federal, sabe? Assim, o ideal, mais uma vez, seria que o Congresso Nacional pudesse se debruçar sobre esse assunto. Mas eu protocolei aqui, ousado, o PL 563 de 2023, que é o PL que autoriza uma política pública da produção dos medicamentos paulistas pelas universidades públicas e pelos institutos vinculados aí, pode ser o Butantan, que recentemente aí foi tão importante para a questão das vacinas, a FURP, poucos conhecem, é uma farmácia que existe pública do estado aqui, que funciona e produz alguns medicamentos. Você acha que a gente pode mais uma vez aqui, talvez do ponto de vista estadual, quem sabe furar essa bolha novamente? Olha, Caio, eu confio muito nisso. Eu confio muito em você. Boa, boa. Eu tô tentando, assim, uma boa notícia, Anitta, é que aqui, aí são os ritos legislativos que é meio complexo, mas acho que rapidinho dá para explicar. Todo projeto precisa passar por pelo menos 3 comissões antes de ir para o plenário. Essas comissões são formadas por mais ou menos 12 parlamentares em cada comissão. Então você precisa ter maioria em cada uma delas. Eu consegui aprovar um instrumento que a gente chama de urgência no projeto. Com a urgência, eu consigo reunir as 3 comissões todas num dia só. Bueníssimo. Então, assim, a chance de eu conseguir avançar, assim, subiu algumas casas, eu posso dizer. É complexo porque a galera, quando fala de plantio, e eu trouxe o tema, e não tem como fugir do plantio, né? Porque, assim, tudo bem, comprar o IFA já é um caminho, mas assim, pô, não tem sentido, A gente tá no especialmente quando a gente tá Brasil. falando do cânhamo. E aí uma dúvida já, você acha que o agronegócio talvez não se atentou sobre o potencial que tem, ou realmente, assim, são os legisladores aí que estão sentados em cima do assunto e desconhecem do tema e não querem avançar? Eu acho que o agronegócio está cada vez mais a par do tema, sim, está acompanhando o que acontece lá fora, mas de fato tem as outras forças, né? Tem ali as forças religiosas, tem as forças da bancada da bala, né? Tem gente ali que não quer que isso passe, mas o agro tem muito a ganhar, né? É só a gente olhar os outros países, assim, mesmo os Estados Unidos, puto exemplo. Paraguai aqui do lado, né? Argentina. Todo mundo tá plantando, né? Sim, Colômbia, Argentina, a empresa que Uruguai. venceu o processo aqui, que vai fornecer aqui em São Paulo, Anitta, ela planta na Colômbia. Pois é. Ele tem um processo que eles acompanham o plantio desde o início lá, né, da semente até o produto final, então eles acompanham de passo a passo. E na Colômbia, veja só, esse produto poderia estar mais barato aqui, né? Sendo que a gente tem empregando, gerando renda. solo, clima e gente precisando de trabalho, de renda. Então fica aqui também para meus colegas parlamentares que eventualmente assistirem depois do nosso bate-papo com a Anitta, mais um reforço aí para a gente poder avançar aqui em São Paulo no 563. É um projeto que é exclusivamente para fins medicinais. E assim, acho que a dúvida que rola entre eles sempre, qual é, Anitta? Ah, mas é difícil fiscalizar porque a galera vai utilizar isso. Veja, eu estou trazendo para o poder público fazer. Eu não estou nem, assim, a legislação estadual não trata das empresas poderem plantar, porque aí sim cabe ao Congresso Nacional. Eu não posso autorizar uma empresa a plantar aqui e não plantar no Mato Grosso, por exemplo. Não dá, porque aí é uma competência que não é minha, é uma competência do ponto de vista legislativo do Congresso Nacional. Mas eu não estou falando para as empresas plantar, eu estou falando para a USP, para a Unicamp, para a Unesp e para o Butantan, eventualmente, poder produzir. É um projeto piloto, né? É isso, é para poder garantir, por exemplo, o fornecimento pelo SUS, para poder permitir os estudos, que são tão importantes. Exato. Se a gente quer avançar aqui para que as pessoas com dor crônica possam utilizar esses produtos, nós precisamos ter estudo para isso, né? E vai rolar essa reunião de 3 em 1 aí? Já tem data? A gente Cara, ainda tá costurando? Ele convocou uma vez só, só que aí qual que é o instrumento que eles utilizam, né, Anitta? Até para você que né, faz boas coberturas aí sobre os trâmites legislativos, eles esvaziam a reunião. Sim. Então, para uma reunião acontecer nesse caso, você imagina, se eu falei que em média de 10 a 12 parlamentares por comissão, então é uma comissão que vai juntar aí quase 40 parlamentares. Para dar quórum, eu preciso ter pelo menos metade, e metade não é metade do todo, é metade em cada uma delas. Ou seja, os membros, no nosso caso aqui, Anitta,
quais são as comissões que o projeto tramita? A CCJ, que é a comissão por onde qualquer projeto tem que passar, obrigatoriamente. A comissão de finanças e orçamento, porque tem um impacto financeiro nisso. E a comissão de saúde, que é também uma comissão, já que nós estamos tratando aqui exclusivamente para fins medicinais, então, juntando as três, a gente tem. Então, eu preciso ter metade da saúde, pelo menos, metade da CCJ e metade... Não é tipo um não pouco é mais um de geral, um e um não pouco dá menos pra de ter, outro. não dá. É isso que acaba dificultando um pouco do caminhar. Você falou que assistiu a audiência do STJ. Você viu os argumentos da galera que é contra? Sempre aquela vergonha alheia ali, o Osmar Terra, eu não sei o que ele tá fazendo, Eu ia te cara. perguntar, você já foi direto, vai. Ele vai em todas, ele vai em Ele todas, vai. ele tem alguma coisa muito séria com a cannabis ali. Freud explica, mas Opa se explica. Algum argumento, assim, que pelo menos seja razoável para poder fazer um contraponto? Da parte você acha que foi, deles? você acha que foram bem respondidos? Porque eu vi, não sei se você se atentou, mas a ministra responsável por presidir aquela audiência... Regina. É isso. Ela deu, assim, um pito, assim, no bom sentido, né, no deputado, porque ele meio que pergunta assim, olha, o crime organizado deve ter interesse nessa audiência, quem foi que pediu essa audiência? Você viu isso? E ela falando, fui eu que pedi. Fui eu quem pedi. Então, é bom que você tá atenta, porque realmente os argumentos, especialmente no caso do cânhamo, Anitta, e aí você pode me ajudar a destrinchar isso, porque se a galera tem um receio muito grande de que o THC pode ser um libera geral e a galera vai sair por aí descontrolada fumando, o cânhamo tem 0,3 de THC, ou seja, os efeitos psicotrópicos que a planta pode gerar, que se teme, nesse caso... Tá inviabilizado, né? Gente, a gente é só pegar exemplo, não sei, né? O Brasil viajou para a Colômbia no ano passado para observar as técnicas de cultivo, as empresas de lá. Faz isso. Manda uma delegação visitar Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Paraguai e ver o que está acontecendo, como eles estão prevenindo de que isso aconteça lá. Né? A gente pode aprender com eles. A gente não vê isso em nenhum lugar do mundo, né? Inclusive, quando se libera o THC, quando se libera o uso adulto recreativo, não tem um aumento do uso. Então, assim, eles ficam tendo... Os argumentos do Osmar Terra e companhia, eu acho assim, pura fake news, pura em cima de botar medo e de trazer informação equivocada, como se aquilo fosse verdade, eu fico impressionada de que ele tem espaço para fazer isso, porque, de fato, ele devia ser embargado, assim, tipo, não, peraí, você pode participar desde que você traga realmente argumentos reais, embasados na realidade, não vem inventar qualquer coisa para... Aí minha avó escuta o Osmar Terra falando, e aí ela acredita, né, porque ela não tá nem com tempo, nem com interesse, nem com... condições de entender o que é verdade, o que não é, separar o joio do trigo. Então ele realmente contribui para... Sobre isso, sabe, um pensamento que eu tenho, acho que eu cheguei a falar contigo no teu podcast. Assim, é ruim por um lado, mas acaba sendo uma realidade, que é a galera passando a precisar do medicamento para alguém ali no entorno, sabe? Sim. Seja um familiar, seja um amigo. Infelizmente, por vezes, acaba sendo esse muitas vezes o caminho para que a galera possa abrir a mente e falar, caramba, aquilo tudo que eu tava falando contra, é isso aqui que tá resolvendo a vida do meu sobrinho, do meu filho, ou de um amigo conhecido. Você percebe isso também, Anitta? Cara, percebo demais. Tem muita gente, assim, que... Bueno, no caso da minha mãe mesmo, né? Minha mãe ficava, assim, horrorizada com a coisa da cannabis, não sei o quê. E aí eu contei pra ela todo esse meu processo, né? De cura pela cannabis. E ela, nossa, né? E agora já a minha avó tá tomando. Então, abriu esse espaço. E é assim com muita gente, né? Então... Eu fico... É uma pena que isso aconteça só quando acontece isso, só quando tem uma precisão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto que a cannabis tem entrado até... Não precisa chegar numa doença mais séria, mas as pessoas vêm notando outras benesses da cannabis. Então, que seja assim, cada um que cheguem. É isso. Assim, eu fico sempre... tentando achar também, falar, pô, galera que tá no poder público tem que ter empatia pelas pessoas, sem precisar passar por aquela dificuldade, né? Mas no fundo,
assim, também você não vai consertar o mundo, seja na tua posição, seja na minha, É que por isso. mais que a gente tente. Então, se for para ser assim, que seja, né? Que Seja, seja. Então, exato. é um meio que as pessoas acabam tendo. A minha preocupação sempre, Anitta, e acho que é a mesma que a sua, principalmente quando a gente trata aqui do SUS, que é um sistema único de saúde, que é referência mundialmente, inclusive, é que, assim, durante esse processo, tem muita gente que está agravando um problema, Sim, né? No caso aqui das epilepsias, Anitta, você sabe que elas evoluem ao longo do exato. tempo, né? Então, por exemplo, o caso que foi o caso que me sensibilizou, que foi o caso do Vitor, que é filho da Neide, ela montou uma associação maravilhosa. Acho que você até chegou A a gente falar com falou ela. disso, Então, é. ele começou com o West e evoluiu para Lennox-Gastaut. Então, as crises foram evoluindo. O Vitor, claro, a partir da cannabis melhorou muito, ele frequenta e tal. Mas, poxa, e outros que não têm essa mesma condição de poder ter tido um advogado que buscou lá atrás no produto? Então, acho que esse é o que eu tento mostrar para as pessoas aqui. E as famílias foram muito importantes para eu conseguir evoluir aqui, viu, Anitta? Porque Uhum. eu pedi a liberdade para as mães. Pô, posso mostrar essa fala sua, essa imagem? E foi assim que eu fui convencendo os colegas. Com as suas matérias e com casos sim, reais de mães também. É, a Clarion também, né? Muito forte, pô, muito forte. A Cidinha é parceiraça aqui nosso. Mas ela também podia, né? Se ela, mesmo a Cidinha tinha comentado isso, de que se ela tivesse descoberto a cannabis antes, ela podia ter evitado Evitado. essa progressão. Uma das contraindicações da lei, eu e Cidinha batemos muito, mas fomos votos vencidos dentro do grupo de trabalho, é que né, crianças, bebês com menos de 2 anos, ainda que diagnosticados, não poderão fazer acesso aqui através. Uma pena. Uma pena. Foi uma tentativa nossa. A gente conseguiu evoluir no grupo de trabalho em algumas coisas. Te dar um exemplo aqui, né? No início, eles queriam reduzir ou restringir a prescrição para médicos do SUS. E a gente conseguiu evoluir isso para os médicos Muito bom. da rede particular, enfim, para todos os médicos com o CRM em dia, independente da especialidade dele, Uhum. poder prescrever. Então, assim, tivemos Perdas conquistas, e tivemos ganhos, perdas e claro. faz parte do grupo a gente tá lá. Uma dúvida que eu tenho, meu, como é que você consegue estar tão antenada aí com tudo que está acontecendo aqui? Você tem ótimas fontes, né, em todo lugar, porque você consegue juntar dados e faz matérias incríveis aí, mesmo com tanta distância. Eu sei que a internet ajuda muito, mas, pô, Ajuda. você tem muitos contatos aí, então, em todos os lugares. Então, eu venho do jornalismo, né? Não é que eu cheguei do nada e comecei a Você falar com as trabalhava, pessoas. mas você fazia cobertura política? Já não. Não, política especificamente não, né? Mas eu comecei minha carreira na Folha de São Paulo e aí fui de mercado, economia, depois eu fui de ilustrada ali de cultura, depois eu fui para cotidiano. Ah, Passei por várias editorias e, né, enfim, jornalista, né? Tem que ir pegando os contatos e conversando. Vem cá, o que que significa isso? Porque eu também preciso entender o que está acontecendo e, para isso, eu mantenho esses contatos ativos. Então, tudo o que acontece, absolutamente tudo, dentro e fora do Brasil, eu vou costurando para entender. e sobre cannabis, Anitta, como é que você foi ficando assim também? Porque é um processo de aprendizado também, né? Diário, permanente. Pelo menos pra mim é assim. Total. E você falou que você começou a entender um pouco mais em 16. Ali não estamos tão longe, assim. Eu tô um pouquinho mais depois, assim, 2018, 19, que eu passei a compreender. Você foi se especializar no assunto? Você estudou? Você gosta de ler e tal sobre o assunto? Não, ler assim, né? Primeiro conversar com as pessoas, ler o que já. Quando eu pensei em fazer. 2016 eu falo que foi quando eu entrei lá no coffee shop e eu comecei a entender da cannabis mesmo, né? Do que as pessoas estão dando ali pra pessoa que tá com uma questão com ansiedade, ou pra uma pessoa que tá com uma questão com glaucoma ou qualquer outra patologia que ia se tratar ali no coffee shop. Então eu comecei a entender do que as pessoas estavam tratando, os atendentes estavam tratando as pessoas Na prática. na prática. E aí, em 2020, comecei a realmente estudar para falar. Mas até hoje eu me sinto insegura em alguns casos, né? Sobretudo quando a gente fala de cannabis medicinal, na questão mesmo da saúde, dos estudos científicos. Porque, porra, você entra ali numa seara totalmente que eu nunca tinha entendido. Então, é uma coisa que eu ainda patino, né? Muito mais do que, sei lá, se eu vou falar da economia da cannabis, eu me sinto mais segura. Porque, né, é uma coisa mais fácil de entender. Mas ainda tem temas que são complicados.
Mas eu amo aprender sobre cannabis e sobre psicodélicos. Acho que a gente ainda está muito no começo, mesmo das informações, mesmo quem sabe muito, ainda sabe muito pouco. Psicodélico a gente nem tratou aqui, mas também é uma pauta que você tem. Adoro. Tomei ayahuasca muitos anos da minha vida, de 2010 a 2015, e mudou tudo. É uma Anitta antes e uma Anitta depois da ayahuasca, assim, bem, bem forte na minha vida. Eu tenho alguns amigos que também tomaram. Eu não tive essa coragem ainda. Coragem é a palavra, realmente, porque não é fácil. Mas só um dado que não sei se bate com o que você tem, mas a gente tem aqui no Brasil hoje 500 mil pacientes atualmente que utilizam a cannabis medicinal. Você estima que, por exemplo, num próximo ano, essa evolução seja forte como tá, assim, a cada ano dobrando? Dobrando, é isso. Então, o Brasil tem um potencial absurdo em relação a isso. Assim, a gente começa falando de um país completamente ansioso, completamente ali tropeçando na depressão, né? Por várias questões muito próprias nossas. E as pessoas estão aí, tendo burnout. A cannabis realmente tem um papel, né, para os brasileiros, que a gente ainda nem, mesmo quem precisa ainda nem sabe. Muita gente não sabe que precisa e que aquilo pode melhorar. Então eu trabalho também para isso, para contar, ó, vem cá. Deixa eu te falar, tem uma coisa que talvez te interesse. A minha vida inteira foi assim, né? Foi por isso que eu decidi ser jornalista, para contar para as pessoas alguma coisa que elas não soubessem e que aquilo pudesse melhorar a qualidade de vida delas. Mas eu tenho plena confiança. Obviamente, os dados, né, por exemplo, da Kaya Mind, vão dizer muito melhor do que eu aqui. Mas é o que eu tenho acompanhado, né? Tanto nos Estados Unidos, tudo é um setor que vem crescendo em todos os nichos, né? Não é só o medicinal, todos os demais vêm crescendo. Sabe o que eu queria que você pudesse ficar atenta? Porque foi uma pauta também bem importante, não sei se você cobriu. Nós fizemos aqui, eu coordeno a frente parlamentar da cannabis medicinal e a gente lançou um fundo para financiar projetos. Fundamental. Então. Fundamental. São 5 projetos contemplados esse ano. Você conhece praticamente todos eles. Seria muito importante que a gente tivesse uma cobertura a respeito de como é que tá, em que pé que tá, para você poder conversar com essa galera, porque nós estamos tendo alguma dificuldade em relação a fase final desse recurso poder chegar nas entidades, seja por, às vezes, problemas burocráticos, é bem verdade, das entidades, que eu falei desde o início que precisavam estar habilitadas para tal, mas também, por vezes, eu percebo que há uma certa resistência do poder público em poder auxiliar projetos assim. Então, seria muito legal que uma mídia especializada pudesse também fazer essa cobertura aí. É só gente boníssima que você conhece. Sim. Todos eles e que tem projetos incríveis, desde a Unicamp aí testando óleos de associações, até o Instituto Sírio-Libanês que vai fazer um estudo sobre a cannabis no autismo. Não, bueníssimo, adorei essa pauta, mas você não precisava ter passado aqui ao vivo, que todo mundo vai querer fazer essa pauta. Não, mas você tem... Eu faço diferente, eu não me importo. Você dá um jeito de fazer diferente, você tem a patente para poder tratar desses temas aí conosco. Anitta, pra gente poder já ir pro fechamento, eu sempre pergunto pra galera que vem aqui e vem pela pauta da cannabis, a expectativa para os próximos 5 anos no Brasil. Eu sei que você tá lá muito bem morando em Barcelona, próximo a Barcelona na Espanha, mas no Brasil, uma expectativa a respeito da cannabis medicinal, e aí você tem esse tempo final para poder pensar, florear do jeito que você imagina e do jeito que você acha que realmente pode acontecer. E a gente está falando só de cannabis medicinal? Pode tratar também do uso adulto, uso recreativo, se você tá com essa expectativa. Não é uma expectativa, é uma esperança, é uma vontade, né? Que a cannabis seja uma planta livre, porque ela é uma planta, né? Então eu acho muito absurdo que uma planta não seja livre. Agora, cannabis medicinal do Brasil, eu espero realmente que o PL 399 avance, que a gente tenha plantio, que a gente tenha mais condições de concorrência de preço entre as empresas que estão aqui. Espero muito que o próprio mercado, as pessoas que atuam nesse mercado, possam se unir, porque existe hoje em dia um racha aí bizarro entre cânhamo e medicinal, e mesmo dentro do medicinal, de empresa contra empresa. Então, é uma cena um pouco que está aí disputando um micro espaço, em vez de se juntar para agrandar esse espaço e aí sim desfrutar de uma maior
enfim, maior número de clientes, maior número de possibilidades de venda, de comércio. Então, realmente espero que as pessoas se unam para aumentar isso. Que mais? Espero que você cada vez mais tenha força e apoio para a gente Obrigado. conseguir trazer novas... Porque é isso, né? A gente vai conquistando pouquinho a pouquinho, mas tem muita coisa para fazer. Por exemplo, no Brasil ainda não se fala sobre reparação de danos, né? Não se fala sobre inclusão de pessoas pretas e de pessoas que sofreram de baixa renda com a questão das drogas, ou enfim, que estão nas periferias, que estão ali nas periferias marginalizadas, onde você vai falar... O pessoal dessas comunidades prefere até falar só cannabis e não maconha, porque maconha, e sendo que é a mesma coisa, só que maconha ficou ali como uma percha negativa, né? De que, não, pera... Estereotipada, né? Tipo, a maconha aqui, a polícia entra arrombando a casa das pessoas por conta disso. E a cannabis não, a cannabis salva as pessoas daqui e ajuda na qualidade de vida. Então, eu realmente acho que o Brasil precisa entrar nessa discussão. E deixa eu ver o que mais temos aqui... Só fazendo um spoiler, reparação de danos vai ser a nossa próxima audiência pública, reparação de danos. Tá. Sobre da frente da parlamentar da cannabis medicinal, em junho. Bueníssimo. Então nós vamos ter muita gente boa aí Você pra tá poder... bem assessorado, né? Não, isso. mas é um tema importante também. A gente tem alguns projetos importantes mundo afora e no Brasil também sobre isso. A gente vai receber alguns depoimentos mesmo pessoais de quem conseguiu melhorar, né, o uso de outras substâncias através da cannabis, da maconha. Então... E a gente podia falar também de redução de danos, né? Que é uma pauta que todo mundo precisa falar, porque ninguém vai deixar de usar substâncias por conta de que são proibidas, né? Então vamos educar, vamos dizer o que dá, o que não dá. E assim, abolir a palavra apologia, né? Sobre esse assunto, porque a gente precisa poder conversar livremente sem que isso seja, oh, meu Deus, isso é apologia às drogas, não sei o quê. Não sei quem que estava tentando ressuscitar esse termo, não lembro aonde. Osmar Terra. Foi o Osmar Terra? Tô brincando, não, não provavelmente, né? Mas enfim, eu vi rolando esses dias aí e falei, gente, como assim, né? Tão 1997, tão Planet Hemp preso por causa disso. Mas, e disso, poder falar, espero que a gente possa falar mais abertamente, tem educação e que tenham mais médicos. Mais médicos prescrevendo. Para que isso seja mais popularizado. empresas produzindo aqui no Brasil, remédios mais acessíveis. O SUS, claro, podendo ampliar as patologias quase que por completo. Por favor, né? claro. É uma luta que eu vou ficar mais em cima, aí você vai ter uma pessoa que vai ficar ali cobrando da galera, porque agora a nossa missão também é fazer uma cobrança mais pontual, específica dentro do GT, né? Porque não adianta fazer uma cobrança... sem direcionamento, exato. Né? Agora, sim, tem nome, sobrenome e a entidade que representa. Então, também isso. A gente poder focar ali de forma respeitosa, mas tentando ouvir os argumentos para aqueles que pensam o contrário. Por favor. Anitta, te agradecer, pô. Eu que pela agradeço. Gentileza, aí um prazer te receber aqui. Tô à disposição. Vamos conhecer a casa aqui ainda hoje. A gente vai se ver no congresso, né? Vamos Essa lá. semana a gente vai estar junto em alguns momentos. Sua filhota tá bem? Tá ótima. Tá então, muito linda. Beijo aí, parabéns. Que vocês possam desfrutar desse momento especial aí, que é maravilhoso. E eu sei que para você, especialmente... tá vindo para cá pro Brasil, podendo fazer ela conhecer também a sua família, então muito beijão especial, realmente. Todos os seus pais, no seu irmão e nela, especialmente, que eu vou conhecê-la aí nessa semana. Sim, muito obrigada, Caio, tô à sua disposição sempre, adoro conversar com você, os seus assessores sempre muito disponíveis, né, para me ajudar a entender, porque várias vezes é isso, né, a política, eu nunca tive uma cobertura especializada em política, então eu fico às vezes boiando sobre o que tá acontecendo, né, qual é o rito aqui. E eles sempre me ajudam a entender. Renata, muito, muito obrigada. Um beijo pra Renata, que tá sempre acompanhando a gente aí também. Ela é foda. Então é isso. Tô aqui, tamo junto. Boa. Valeu. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Anitta Crepe, sensacional. Quem não acompanha ela, a gente já deixou as mídias dela aí pra vocês poderem acompanhar. Mas ela tá direto aí no canal com a gente. Eu publico matéria dela com frequência, então... quem não gostou, manda pra alguém pra poder assistir esse bate-papo aqui, que eu gostei bastante e acho que vocês gostaram também. Uhul! Até o próximo, valeu! Beijo!